Boa tarde a todos, eu sou o Pedro Coutinho e vou estar apresentando o trabalho Model-Based Design Methodology Applied to Software Defined Radio Based DW Receiver, ou em português, metodologia Model-Based Design aplicado para rádio definido por software baseado em receptores de guerra eletrônica. Bom, vamos lá. O objetivo principal deste trabalho é apresentar a aplicação da metodologia Model-Based Design no desenvolvimento de sistemas SDR, ou Software Defined Radio, para uso em aplicações de guerra eletrônica. Bom, o roteiro dessa apresentação é o seguinte. Primeiramente, vou iniciar com uma breve introdução sobre os conceitos de Model-Based Design e as ferramentas utilizadas. Em seguida, irei explicar o projeto proposto para provar que tal metodologia serve como uma ótima ferramenta para aplicações de guerra eletrônica. Os tópicos do MATLAB, Simulink e implementação do sistema, tanto como este e a simulação hardware loop, são todo o processo de desenvolvimento da proposta citada no tópico 2. Em seguida, apresentamos os resultados e a performance do sistema retornada a nós pelas ferramentas utilizadas. E por fim, terminamos com a conclusão e os agradecimentos. Bom, Model-Based Design é uma metodologia de desenvolvimento que permite a simulação de sistemas de alto nível, onde a grande vantagem dela é que, o problema, o projeto desenvolvido, ele é dividido em etapas. E em cada uma dessas etapas, seja no modelo do design, na parte de descrição de hardware, ou até mesmo na prototipagem, já implementando aquela descrição na FPGA, você pode ter correções de erros e verificações e testes para qualquer tipo de problema que possa ter encontrado no meio do processo de desenvolvimento. Para este trabalho, foram integrados as ferramentas da MathWorks e da Xilinx Sinks. A principal ferramenta utilizada aqui, foi o Xilinx System Generator. O Xilinx System Generator, ele é uma ferramenta integrada com o MATLAB e Simulink, juntamente para fazer as comunicações com as placas FPGA da Xilinx. A grande vantagem dessa ferramenta é a geração de código automático em descrição de hardware, HDL, seja ela em VHDL ou Verilog. Bom, uma outra vantagem dela é que a partir dessa descrição nós podemos fazer a implementação hardware in the loop com o sistema MATLAB e a FPGA, hardware físico ali conosco. Isso é uma grande vantagem, pois a gente pode gerar resultados comparativos entre sistemas reais, com o hardware processando todo o sistema desenvolvido, e a parte apenas simulada no MATLAB Simulink. Além disso, a partir do momento em que ele gera a descrição de hardware automaticamente, um projeto no Vivado é criado, nos permitindo visualizar a performance e o consumo daquela descrição de hardware sob a FPGA. Ou seja, a gente pode ter consumo de energia, tanto como uma análise de elementos lógicos utilizados dentro da FPGA. Bom, vamos prosseguir. O sistema principal desenvolvido foi um gravador de pulsos de RF baseado em SDR. O objetivo era registrar sinais de RF assim que o sinal recebido, pulsado, cruzasse um limite pré-definido, ou seja, um trigger. Seguindo aqui essa imagem, esse sinal pulsado, ele está ali na entrada do sistema, e o processamento aqui, ele calcula a envoltória desse sinal de entrada, e a partir dessa envoltória ele vai analisar se o sinal ele cruza esse trigger ou não. A partir do momento que ele cruzar este trigger, o nosso gravador é acionado, gravando as componentes I e Q do sinal de entrada, e armazenando esses sinais I e Q dentro da memória da FPGA. Essa simulação foi feita tanto no hardware quanto no MATLAB Simulink. Bom,
Aqui a gente tem a implementação da simulação em paralelo, né? É só um esquemático básico para explicar como é que funciona. O gerador de pulsos, ele gera os sinais de pulso para o sistema, né? E o MATLAB Simulink recebe esses sistemas, tanto como a ZBoard, que foi a nossa FPGA da Xilinx utilizada. Tanto a ZBoard quanto o MATLAB Simulink recebem os mesmos sinais de trigger gerados digitalmente pelo MATLAB, e a partir da análise deste trigger com o sinal pulsado recebido, ele consegue fazer essa comparação e acionar o gravador quando tal pulso cruza o trigger ou não. Ambos os sinais estão sendo constantemente transmitidos para um osciloscópio digital presente dentro da toolbox do MATLAB Simulink. E, bom, a partir do momento em que eu quiser liberar este sinal, também será visível no osciloscópio. Aqui foi o procedimento utilizado para calcular a envoltória do sinal do gerador de pulsos. Então, primeiramente, aquele gerador de pulsos ele manda o sinal para a entrada e a gente separa ele nas partes in phase e quadratura deles. A partir desses dois dados I e Q, nós calculamos o quadrado destes dois I e Q e somamos ele e tiramos a raiz quadrada. A partir desse resultado, a gente vai ter a envoltória do sinal para cada período de tempo em que esse sinal I e Q foi retirado do sinal de entrada. Bom, aqui a gente tem um esquemático de todo o sistema produzido pelo System Generator. Ou seja, aqui como a gente pode ver na entrada a gente tem o trigger que está entrando nesse bloco também do System Generator que vai ser convertido para HDL. E aqui a gente tem as entradas in phase e quadratura, que são as componentes I e Q dos pulsos, onde ambos estão entrando aqui num subsistema que faz o cálculo da envoltória mostrado previamente. Aqui dentro deste bloco ele faz todo o processamento de análise se o sinal recebido ele cruza o trigger ou não a partir de um código .m que também vai ser convertido para a descrição de hardware. A partir dessa análise toda, ele envia sinais sinalizando que o sinal pode ser gravado ou não e enviando ele para uma FIFO, que é onde ele será armazenado na FPGA. Uma FIFO seria uma first in, first out. Então, o primeiro sinal que foi gravado e vai sendo empilhado, e a partir do momento que eu quiser visualizar esse sinal, eu devo acionar uma switch ou um botão, depende, é critério do usuário, e isso tudo vai poder ser visualizado à medida que a FIFO vai sendo esvaziada, vai sendo desempilhada. Certo? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o conceito do hardware in the loop. O hardware in the loop ele permite a gente fazer a simulação em paralelo e obter os resultados comparados. A grande vantagem deles é esse teste em tempo real, onde a gente consegue ver se o esperado, que seria o nosso simulado apenas dentro do MATLAB Simulink, vai ser o que vai acontecer nos casos reais, que é o que está acontecendo na placa FPGA. Então aqui a gente tem um esquemático básico, onde o computador está ligado na FPGA através de comunicação JTAG, e ele recebendo as informações do MATLAB envia para a placa, que seria o nosso sinal pulsado. A placa processa todo esse sinal e envia de volta para o computador, e esse sinal já processado pela placa é enviado para o MATLAB, para o osciloscópio dele, onde a gente consegue visualizar tudo que foi feito por ela ali dentro do hardware. Aqui nós apresentamos os resultados obtidos, onde a gente tem o teste Hardware in the Loop e o teste apenas na simulação do MATLAB Simulink. Visualmente, a gente consegue ver que ambos os testes eles apresentam uma similaridade extrema, ou seja, quer dizer que o esperado nosso é extremamente compatível com o real, ou seja, a ferramenta que a gente utilizou, a metodologia que a gente utilizou,
elas servem para a gente conseguir dados fidedignos que possam ser usados para aplicações de guerra eletrônica mais aplicadas do que um gerador de sinais pulsados. Aqui a gente tem as informações de performance geradas pelo System Generator e repassadas para o Vivado. Aqui a gente tem na esquerda, nessa figura, as informações de consumo de energia, onde o total de consumo de energia feito pela essa descrição de hardware e o processamento da FPGA Z-Board foi de um total de 0.228 watts. Além disso, aqui nessa imagem da direita a gente tem a utilização, os elementos lógicos e presentes na placa que foram utilizados. A gente vê ali que foi bastante utilizado, principalmente pelas implementações das FIFOs, essas lookup tables, que são essas variáveis de LUT e de DSP. Essas variáveis, principalmente, elas pesam um pouco na dinâmica da FPGA, mas ainda assim foram resultados que a gente considera satisfatórios. Bom, em conclusão, a gente pode provar que com esses resultados obtidos, a metodologia Model-Based Design ela pode ser utilizada para obter resultados fidedignos com os esperados a partir dos gráficos que a gente mostrou previamente nos resultados, e ela pode ser utilizada para aplicações muito mais complexas no contexto de guerra eletrônica. Afinal, a complexidade do sistema mesmo está toda em fazer a descrição do hardware para a FPGA. E quando a gente pega um sistema bem simples desses, como foi apresentado, um gerador de sinais pulsados, mesmo que ele seja simples no conceito, na hora que você vai aplicar isso para a descrição de hardware, talvez não seja tão simples. E isso é uma grande vantagem dessa ferramenta do System Generator, essa prototipagem rápida para sistemas embarcados, onde a gente aplica processamento de sinal ou qualquer tipo de projeto, sistema que a gente desejar. Então isso sim pode ser otimizado para aplicações de guerra eletrônica muito mais avançadas do que essa, e isso a torna uma ferramenta muito robusta nesse quesito, juntamente com o Model-Based Design, que nos auxilia a fazer tudo sem problemas, ou se ocorrer algum problema no meio disso tudo, você tem a possibilidade de correção em qualquer momento. Gostaria de agradecer então principalmente a FINEP, que está financiando o projeto LON, né? E também o suporte todo que tive lá no Laboratório de Guerra Eletrônica, o LabGE, onde participei aí de todo o procedimento desde o começo ali do início do projeto LON, e as pessoas que estavam presentes lá dentro que ajudaram bastante em produzir este trabalho e fazer a publicação do artigo final do SIG. Bom, muito obrigado pela atenção dos senhores, e aí embaixo se encontra o meu contato, estou à disposição. Muito obrigado.